Rebecca Sugar conseguiu criar uma verdadeira relação em Steven Universo. Relações amorosas forçadas e sem nexo em desenhos e séries muitas vezes podem prejudicar a qualidade da história e a autenticidade dos personagens. Quando os escritores não desenvolvem os relacionamentos de maneira orgânica, os telespectadores podem sentir que a conexão entre os personagens é forçada e pouco convincente. É importante para os roteiristas construir relações que evoluam naturalmente ao longo do enredo, para que os espectadores possam se envolver genuinamente com os personagens e suas interações. Essas relações podem ocorrer por uma série de motivos. Pode ser pressão dos roteiristas para adicionar romance com um elemento atraente, podem ser mudanças súbitas no enredo que não são bem desenvolvidas, falta de tempo de tela para construir o relacionamento de forma orgânica, influência dos fãs que levam a decisões precipitadas. Já vimos várias vezes o público shippar casais que interagiram quase nada ou nada também. Mas a gente sempre pensa que para uma relação em um desenho ou série ser falha, a culpa é total do mau desenvolvimento da própria relação. Mas por vezes há histórias que formam casais que não têm desenvolvimento próprio. Veja só, como você vai se identificar com a relação de personagens que você não faz ideia de como são, de onde vêm, que problemas enfrentam? Identificação é uma etapa essencial para qualquer personagem e, por consequência, qualquer relação. A identificação dos personagens desempenha um papel fundamental na forma como nos envolvemos e apreciamos uma história. Isso ocorre porque quando conseguimos ver traços de nós mesmos nos personagens, estabelecemos uma conexão emocional mais profunda e nos tornamos mais investidos na trama. Imagine que você está assistindo a um filme ou lendo um livro. Se o protagonista enfrenta dilemas, alegrias e desafios com os quais você pode se relacionar, você naturalmente começa a torcer por esse personagem. Suas reações e motivações se tornam compreensíveis e você se sente compelido a acompanhá-lo em sua jornada. Quando os personagens são retratados de maneira realista e complexa, com virtudes e falhas, é mais provável que possamos nos enxergar neles. Por exemplo, se um personagem é gentil e altruísta, mas também tem momentos de dúvida e insegurança, isso reflete nossa própria natureza humana. Essa representação autêntica cria um terreno comum entre nós e o personagem, fortalecendo a ligação emocional. Nos vemos em personagens errantes, pois somos humanos. E olha só, humanos também cometem erros em relações. Connie e Steven passaram por uma trajetória muito grande de desenvolvimento da sua relação. Foram 6 temporadas de Steven Universo, incluindo Steven Universo Futuro, e um filme também. Dentro desses episódios, eles literalmente cresceram. Na primeira temporada, Steven tinha cerca de 13 anos e Connie 12. No último filme, Steven tem 16 e Connie 15. Foram 3 anos só para eles darem o primeiro beijo. E é justamente isso que tem de especial na relação de Steven e Connie. É um processo natural e que durou tempo. Mas calma aí, cara. Você já tá falando do final? Ah, sim, desculpa. Um ano antes do início da série, Connie foi a um desfile em Beat City, onde acabou perdendo sua pulseira que foi encontrada e guardada por Steven na primeira vez que se viram. Em Amigos de Bolha, um ano depois, Connie retorna para Beat City, onde para do lado de fora do Templo do Cristal para ler um livro. Quando Steven a viu, tentou falar com ela, mas não sabia como. Quando um pedaço do templo cai na direção de Connie, Steven salta em sua direção e protege os dois com sua bolha, que foi usada a primeira vez, mas não sabia como sair dela. Os dois tentaram de diversas formas estourar a bolha, e uma dessas tentativas acabaram parando no fundo do mar. Connie chora por eles estarem lá, afirmando que apenas seus pais sentiriam sua falta, porque eram os únicos que sabiam que ela existia, dizendo que não tinha amigos. Steven sugere uma amizade, entregando a ela sua pulseira perdida, ela aceita a proposta e a bolha estoura. Eles saem da água, mas o verme monstruoso, um dia corrompido que é atraído por coisas brilhantes, os persegue por causa da pulseira brilhante de Connie. Após armarem uma armadilha, Steven prende o Jane no pier, que na mesma hora desaba, prendendo o verme, causando a destruição de sua forma física. As Crystal Gems aparecem e Connie afirma que o Steven foi incrível. Daí em diante a amizade deles só foi aumentando. Em Leão 2, o filme, os dois combinaram de ir assistir o terceiro filme adaptado da franquia de livros favorita de Connie, O Cachorrocóptero. Steven decide levá-los com Leão, surpreendendo Connie. Após Steven dizer que ele não é bem treinado, Leão os leva para o campo de treinamento de Rose Quartz, ao entender que Steven queria treinar. Os dois brincam para saber o que havia no campo, mas acabaram ativando um robô de treinamento, e começa a tentar atacá-los. Leão os transporta para o cinema de Beat City, mas o robô também vai para lá pelo portal de Leão, e tira de sua cabeça uma espada. Connie auxilia Steven a revidar os tiros de energia com a espada, destruindo o robô. Após isso, eles vão ao cinema ver o filme como se nada tivesse acontecido. A partir desse momento, eu considero que Steven e Connie já haviam virado melhores amigos, marcando até de sair para ver algo que os dois gostavam. Em um beijo indireto, Connie e Steven marcam um piquenique no farol. Quando Steven chega, ela percebe que ele estava meio triste e desanimado. Ela pede para ele contar o que aconteceu, ficando mais animado quando descobre que é uma história mágica, emprestando seu óculos para ele em troca de seu suco. Steven conta da missão onde eles tiveram que ir para a fonte da Rose para poder salvar a ametista que acabou rachando sua pedra, fazendo Connie chorar com a parte onde ele conversa com a estátua de sua mãe.
Steven passa a se sentir mal por não conseguir ter feito nada e que, supostamente, não tinha poderes curativos em suas lágrimas. Connie consola e diz que ele não precisava de poderes para estar com ela, se aproximando para beijá-lo, mas sente uma forte dor de cabeça. Após isso, sua visão fica normal graças à saliva de Steven, que ela entrou em contato quando bebeu no mesmo canudo que ele. Steven se alegra por saber de seus novos poderes, correndo para falar com a Jens. Connie tira as lentes dos seus óculos no fim do episódio, mas continua com eles. Nesse episódio, já fica claro como os dois já estavam desenvolvendo uma relação amorosa. Desde o início, Connie destaca o quanto Steven é legal e se importa com ele quando ele está deprimido. Da mesma forma, Steven sempre tentou ser um consolo para Connie, que sempre se sentiu sozinha. No episódio Espelho de Anne, Connie diz a Steven que não poderia ir em sua casa por causa de um treino de tênis, mas poderia ir lá com frequência nas férias de verão dela. A essa altura da série, Steven e Connie já são considerados namorados pelo público de Portugal. É bem interessante como isso muda de cultura para cultura, pois para nós, eles ainda estavam de crush, por assim dizer. Em Jantar em Família, Connie vai ao templo para assistir a Under the Knife com Steven, porque sua mãe não deixava ver a série em casa, pois não representava uma emergência médica verdadeira. Neste momento, Brignac a liga, querendo falar com a mãe de Steven. Connie passa para Garnet, que acaba dizendo que eles morreram ao brincar com espadas, fazendo com que os pais proibissem de ver Steven. Numa ligação, ela conta que disse aos seus pais que Steven tinha uma família nuclear, composta por um pai, mãe e seus filhos, o que teria um jantar entre duas famílias. Eles vão à cabana do caranguejo para o jantar. Lá, Connie fica surpresa com Alexandrite e também fica sem falar sobre as invenções de Steven. Ela o chama para conversar a sós, perguntando o que era aquela coisa. Ele responde que era sua família, na fusão das gens. Ela perguntou o porquê dele não ter trazido apenas uma. Ele responde que seria mentira. Após saber que Connie nunca comentou nada sobre as Crystal Gems para seus pais, ele chega à conclusão que ela tem vergonha dele. E é aí que começa o primeiro verdadeiro conflito de sua relação. Depois disso, Connie resolve o mal-entendido e os pais de Connie deixam ela mais livre para ir à casa de Steven. Eu poderia ficar o vídeo todo falando de como foi desenvolvida essa boa relação, mas o vídeo ficaria muito grande, então vou pular para alguns pontos principais. No episódio Juntos e Sozinhos, as Crystal Gems estão tentando ensinar o Steven a dançar, esperando que ele desenvolva o poder da fusão, a habilidade das Gems de fundir suas mentes e corpos para formar indivíduos mais poderosos. Steven tem dificuldade em dominar os passos de dança, e Pérola não tem certeza se a fusão é possível para ele, embora Amethyst e Garnet tenham mais confiança. Mais tarde, Steven discute suas dificuldades com Connie. Ela diz a ele que o admira por tentar, dizendo que geralmente fica nervosa demais para dançar na frente de outras pessoas. Steven a convida para dançar com ele na praia. Enquanto dançam, a Jean de Steven começa a brilhar, e ele e Connie se fundem inadvertidamente em um único indivíduo, uma adolescente alta, andrógena e bonita. Eles mostram às Crystal Gems sua forma fundida, apelidada de Stivone por Ametista. Pérola é perturbada pela fusão, sem precedentes, de uma Gem com um humano, mas Garnet fica emocionado e aconselha Stivone a ir e se divertir. Esse episódio mostra que a relação de Steven e Connie é algo tão sólida e genuíno que pode fazer os dois experienciarem algo novo. Sem dúvida, para Steven deve ter sido muito especial sua primeira fusão ser com Connie. No episódio Del Wayne Vence, Connie caminha para longe e Steven a segue entusiasmado para contar o que aconteceu quando esteve no planeta natal, mas ela parece muda. Depois de muita insistência, Connie mostra estar inconformado com a desistência de Steven quanto a todo o treinamento que levaram Sandy e Stivone. Ele tenta convencê-la que foi tudo muito diferente e que ninguém se machucou afinal. Ela nega e a ignorância dele só a entristece, fazendo com que ela monte no leão, chegue à beira do mar e se teletransporte a algum lugar, deixando-o pensando alto. Esse episódio é muito central para a relação deles. Connie e Steven estavam treinando juntos há muito tempo, e na hora que houve um perigo real, Steven decidiu descartar Connie para o combate. Para ele, seria melhor para todos se ele resolvesse sozinho, pois ninguém se machucaria. Mas Steven não pensou nos sentimentos de Connie sobre isso. Saber que ele foi sozinho para o planeta natal só fez parecer que todos os seus treinamentos juntos não valeu de nada e que era só uma brincadeira. No episódio A Festa do Kevin, Steven e Connie ainda estão brigados, mas Kevin os convida para a mesma festa. Steven então fala umas coisas babacas que Kevin mandou e sai, mas Connie vai atrás dizendo que só foi na festa para eles poderem conversar, demonstrando até um pouco de ciúmes. Connie também desabafa que até queria ter respondido as mensagens, mas que queria resolver as coisas pessoalmente. Fala como estava com raiva, mas mesmo assim com saudade de Steven. Steven também reconhece o quanto foi egoísta, saindo sozinho, podendo nunca mais voltar para Connie. Esse episódio é muito bom para mostrar um desenvolvimento mais profundo da relação, e se você quiser um vídeo só dele, é só deixar aí nos comentários. Steven e Connie são personagens que passam por medos, frustrações, inseguranças e com a ajuda de outros conseguem superar e melhorar. Isso é refletido na relação dos dois, fazendo eles terem uma verdadeira relação saudável e positiva. Diálogo, apoio e companhia é a base para os dois. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu gostei e dá uma olhada no meu último vídeo sobre o Rick.
Obrigado por ficar até aqui e até mais.